Veja, que curioso, que interessante, nós estamos passando pela quarta revolução industrial. Porém, em nível de comunicação, ainda estamos engatinhando como bebês. Prova disto que a escrita e a matemática foram concedidas aos seres humanos cerca de 3.500 anos atrás. E de lá para cá, não houve nenhuma revolução significativa, pois os seres humanos ainda dependem como fonte principal de comunicação a escrita e a matemática. Isso significa que precisa ocorrer um salto quântico a nível de comunicação. Espera aí, Darley. Você está sugerindo, você vai afirmar, que há um outro meio de comunicação que não é verbal? Bingo, meu querido amigo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Que há um meio de comunicação que não é verbal, que ainda não foi revelado aos seres humanos. Prova disto que no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 a 12, está escrito: em parte conhecemos e em parte profetizamos, disse Paulo. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Veja bem, em parte eles conheciam e em parte eles profetizavam, simplesmente porque a comunicação verbal não pode relatar o que é perfeito. Nisso podemos entender que há sim um novo meio de comunicação que ainda não foi revelado aos seres humanos. Até porque a comunicação verbal pertence à carne que milita contra o espírito. Como poderia a carne se comunicar com o espírito? Não pode. Veja bem, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Se existe corpo, alma e espírito, por que exatamente nós se comunicamos exatamente apenas com a comunicação verbal que pertence ao corpo? Está vendo? Que está faltando um meio de comunicação que ainda não foi revelado? Este meio de comunicação, através do espírito, é o salto quântico que o ser humano precisa dar para poder, desta forma, se aproximar de Deus. Prova disto, que no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, acrescentou Paulo: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Já faz mais de 2000 anos que foi escrita essas palavras, e os seres humanos ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, simplesmente porque a comunicação verbal não pode relatar a verdade aos seres humanos. Você ainda não entendeu? Veja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, disse Paulo: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Os olhos já contemplaram a escrita, e os ouvidos já ouviram as palavras. Porém, nem a palavra verbal, nem a escrita, vista pelo ser humano, revelou exatamente a verdade espiritual. Porque para compreender, para ver exatamente o que está além dos 5 sentidos, é necessário haver a comunicação do espírito. Se há corpo, alma e espírito, então também há comunicação espiritual, uma vez que há comunicação verbal. A comunicação espiritual é o salto quântico, é a revolução no nível de comunicação que precisa ocorrer entre a espécie humana. Prova disso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, disse Paulo: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis que não é lícito relatar ao homem. Não é porque Paulo não podia relatar o que ele viu e ouviu nos céus. É simplesmente porque era incompatível a comunicação verbal com o que ele havia contemplado nos céus. O que Paulo contemplou nos céus só é discernido pelo Espírito. Ou seja, a necessidade de haver a comunicação do Espírito para poder fazer uma ponte entre o céu e a terra. Há-se a necessidade do ser humano passar a se comunicar a nível espiritual para compreender o que está nos céus. Repito mais uma vez. Disse Paulo: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Não é que era proibido Paulo relatar, repito, o que ele viu nos céus. É simplesmente porque através de palavras não era possível relatar o que ele contemplou na eternidade. Pois na eternidade tudo é espiritual. Se é espiritual o que Paulo contemplou na eternidade, também há essa necessidade de haver a comunicação espiritual para relatar. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, afirmou Jesus a Nicodemos: em se tratando de assuntos terrenos, vocês não me creram, como crereis se eu vos falar dos assuntos celestiais? Em se tratando de comunicação verbal, a espécie humana não era capaz de compreender o que Jesus estava relatando. Quanto mais se ele tentasse relatar através de palavras indizíveis,
Como os seres humanos poderiam compreender? Não poderiam, pois a comunicação espiritual é compreendida somente pelo Espírito. Por isso é necessário nascer de novo, disse Jesus, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente, não através da comunicação verbal, não através do seu ouvido, não através da escrita, não através da ciência, não através da matemática, não através da numerologia. Está vendo? Que há uma comunicação que ainda o ser humano não tem acesso. Por isso, Jesus nunca relatou os assuntos do Espírito, simplesmente porque os assuntos espirituais se discernem através do Espírito, não através da carne. Isso significa que há sim um novo meio de comunicação que precisa ser revelado ao homem. Por isso, que no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, disse Paulo, e eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo nunca relatou os assuntos espirituais, o que ele contemplou no reino dos céus, não porque ele não podia relatar, mas porque as pessoas eram carnais. E os assuntos carnais não podem descrever exatamente o que Paulo viu nos céus. E a comunicação da carne é verbal. A comunicação verbal não pode descrever o que está nos céus. Você tem a obrigação de dar este salto quântico em direção a Deus, para poder compreender exatamente o que Deus tem reservado para você. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, disse Paulo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, simplesmente porque para ele lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se há comunicação verbal, também existe comunicação espiritual. A comunicação espiritual é o salto quântico, é a revolução a nível de comunicação que os seres humanos precisam experimentar para saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Bom, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 12, acrescentando, disse Paulo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus não revelou a verdade aos apóstolos através da escrita, não através da numerologia, não através da comunicação verbal, não através de uma ciência que está por ser revelada ao homem. Não, meu amigo, através do Espírito. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para você conhecer verdadeiramente o mundo espiritual, há essa necessidade de haver a comunicação espiritual. Por isso que no livro de Números, capítulo 11, versículos 29, está escrito, disse Moisés, eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Para você falar com Deus, para você ouvir a Deus, precisa haver esse despertar desta nova comunicação. Por isso você nunca ouviu a voz de Deus, pois você não é capaz de se comunicar a nível espiritual. E Deus se comunica com o homem a nível espiritual. Deus fala com o homem o tempo todo, mas o homem não compreende esta comunicação, pois esta faculdade lhe está oculta. Disse Moisés, eu gostaria que o Senhor desse do seu Espírito a todo o seu povo. Deus concedeu o seu Espírito aos apóstolos, e eles se comunicaram com o Senhor. E eles compreenderam todo o mistério que estava oculto, somente através da revelação do Espírito, não da revelação da letra, não da comunicação verbal. Agora, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, veja a surpresa. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O desejo de Moisés será assim atendido por Deus. Disse Moisés, eu gostaria que o Senhor desse do seu Espírito a todo o seu povo, que todo o seu povo se tornasse profeta. E diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso significa que toda a carne, todos os seres humanos, irão despertar para uma nova comunicação. E esta comunicação será um salto quântico, que irá mudar a história, que irá dividir a história entre o antes e o depois, entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ainda está para acontecer. Quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, então os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, porque todos irão se tornar profetas, todos. Por isso,
Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Que no futuro haverá um salto quântico a nível de comunicação e todos estarão na presença de Deus. Todos estarão se comunicando não através de comunicação verbal que pertence à carne, mas através da comunicação do Espírito. Pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por isso você não é capaz de compreender este mistério. Por isso você não é capaz de ouvir a voz de Deus. Por isso você nunca contemplou a face de Deus. Simplesmente porque a ilusão não pode contemplar o verdadeiro, mas o verdadeiro contempla o homem. Veja bem, Deus está vendo você neste exato momento. Deus está te ouvindo neste exato momento. Mas você não está ouvindo a Deus. Você não está contemplando a face de Deus, simplesmente porque o real pode ver dentro do sonho. Mas a ilusão não pode ver a realidade. Quando você está dentro do sonho, você pode ver o mundo dos sonhos dentro da ilusão. Mas a ilusão nunca pode ver a realidade. Assim, você nunca irá compreender, você nunca verá a Deus, você nunca ouvirá a voz de Deus, enquanto você não passar a se comunicar através do Espírito, pois o Espírito é o salto quântico em relação à comunicação. Até o próximo vídeo, meu amigo. Prepare-se, pois o que vem pela frente é revelação do Espírito, e isto irá mudar tudo.